Gurizada, o negócio é o seguinte, este Inter 2, Corinthians 2, disputado no sábado à noite, entra para a história do futebol brasileiro. E infelizmente, e também de forma constrangedora para quem trabalha no futebol, entra para uma história triste. Eu não tenho dúvida alguma em dizer que foi a noite mais triste da história do estádio Beira-Rio. Pela primeira vez, um jogador foi preso em flagrante, acusado de injúria racial. Eu te conto essa história em nome de KTO. KTO é a minha casa de apostas. KTO.com. Eles não têm aplicativo. A KTO não tem aplicativo. É KTO.com. Quer saber mais sobre a KTO? Vai no Insta deles. @KTO_Brasil. Tem muita coisa bacana para que todos vocês conheçam lá na KTO. Combinadas. Muitas formas diferentes de você apostar. KTO é a minha casa de apostas. E eu já coloquei um link para facilitar a vida de todo mundo fixado lá no primeiro comentário. É só clicar, se inscrever e utilizar o cupom promocional Meneghetti que vocês ganham 20% de bônus em cima do primeiro depósito. Eu tô rodando a vinheta e na volta a gente fala sobre a mais triste noite do estádio Beira-Rio. Confesso a vocês que realizo este vídeo aqui no meu canal do YouTube com certo constrangimento. Por quê? Porque é inacreditável que nós, estando em 2022, ainda tenhamos que conviver com esse tipo de desconfiança e de suspeita de um ato de injúria racial. Eram jogados aos 30 minutos do segundo tempo, Internacional e Corinthians, neste sábado no estádio Beira-Rio, quando houve um choque, um momento de disputa de espaço entre o volante colorado Edenilson e o jogador corintiano lateral Rafael Ramos, 27 anos, ele que é português. A partir daí, de uma disputa por espaço, Edenilson se dirige até o árbitro e faz uma acusação gravíssima de injúria racial, alegando que foi chamado de macaco pelo jogador adversário. O jogo fica parado por 5 minutos, sem ninguém no estádio estar entendendo o que realmente estava ocorrendo. Certamente o árbitro Braulio Machado, que depois relatou isto em súmula, estava esperando um posicionamento do VAR, para ver se o VAR conseguia configurar realmente o ato. A própria imprensa ficou atônica, ficou sem entender exatamente, até que o repórter da emissora que detém os direitos televisivos, conversando com o lateral René do Internacional, colocou para todos de que realmente ali se tratava de uma denúncia de racismo que depois foi configurada como injúria racial. O Edenilson sai, o jogo ali acabou, gente. O jogo ali já não tinha mais ânimo e o jogo, o resultado, a atuação acabou ficando em segundo plano. O jogo termina, o jogo ficou parado, foi até 53, 54 minutos, e o Edenilson vai até o vestiário tentar conversar. Ele toma a iniciativa, esse é um dado importante. Não foi o Rafael Ramos, o jogador corintiano, foi o Edenilson, para tentar ouvir um pedido de desculpas. E o Rafael Ramos disse ali que foi um mal-entendido e não se desculpou, o que, na minha opinião, minimamente deveria ter feito, até para confortar o jogador. Observem, para quem vive esse tipo de situação, embora tenha sido a primeira vez para o Edenilson, mas para os negros, esse tipo de suspeita e de desconfiança deve ser terrível. Imaginem vocês, se alguém passa na rua e chama um amigo, um irmão ou a você mesmo de macaco, o quanto isso não deve ferir a autoestima de um povo que foi escravizado por dezenas de anos. O Edenilson escreveu nas suas redes sociais, já no final da noite: eu sei o que ouvi, realmente não reagi, provavelmente da forma que deveria, pois foi a primeira vez que isso aconteceu comigo. Uma publicação longa de 4 páginas do Edenilson nas suas redes sociais. Como eu disse, o árbitro Braulio Machado registrou em súmula e o Rafael Ramos foi detido e, segundo o delegado, preso em flagrante, enquadrado no artigo 140 por injúria racial, que, ao contrário do racismo, que é crime inafiançável, injúria racial permite
que seja estipulada uma fiança. Foi estipulada uma fiança de R$10 mil. O Corinthians tem que ser pago em cash, em dinheiro. O Corinthians nem Pix se aceita. O Corinthians se mobilizou e pouco antes da 1h da madrugada, já neste domingo, o jogador foi liberado. O Corinthians vai viajar agora para enfrentar o Corinthians, o Boca Juniors, perdão, no meio de semana pela Libertadores da América. A versão do Edenilson é de que o jogador disse o seguinte, eu vou preservar o palavrão, é um palavrão que começa com F, como se fosse exploda-se macaco, mas é o palavrão, aquele F, termina com SE, né? Exploda-se macaco. A versão do dirigente do Corinthians, o diretor de futebol Roberto Andrade, é que o Rafael Ramos teria dito o seguinte, mano, vírgula, e um palavrão, aquele que começa com C e termina com alho. Então, Edenilson, F, exploda-se macaco, o diretor Roberto Andrade, mano, vírgula, C, alho. Houve também uma versão que circulou ontem à noite no Beira-Rio, de que o jogador teria uma terceira versão, que ele teria dito o palavrão F, exploda-se, C, alho, ou seja, 2 palavrões. Mas o delegado referendou a versão do Roberto de Andrade, mano, vírgula, C, alho. Pois bem, o caso é gravíssimo, o caso é muito triste, mesmo que não seja configurado isso, agora a perícia que vai ter que agir, a perícia é que vai ter que, talvez através de leitura labial, se chegar, talvez, ou escutando testemunhas, se chegar a um consenso de que se houve o crime cometido pelo Rafael Ramos ou realmente se houve um mal-entendido. Aliás, o Rafael Ramos concedeu uma entrevista, uma rápida manifestação, não foi nem uma entrevista, uma rápida manifestação, assim que liberado depois de ter sido detido, e ele classificou como um mal-entendido. Eu acho que ele não foi bem na sua manifestação. No mínimo, ele deveria pedir desculpas pelo mal-entendido e pelo constrangimento causado ao Edenilson. É assim que eu vejo. De tão grave que é este tipo de desconfiança, vamos tratar assim, não é um crime ainda, embora o jogador tenha sido preso em flagrante e já enquadrado neste artigo 140 de injúria racial. O vice-presidente de futebol do Internacional, Emílio Papaleuzinho, também se manifestou, não foi feliz na sua manifestação, foi uma manifestação protocolar, burocrática, ele praticamente leu a nota que o clube acabou divulgando, mas não foi feliz, usou termos que não são os mais adequados, que eu nem vou reproduzir aqui, em respeito a ele e em respeito também ao Edenilson. Portanto, nós vivemos no estádio Beira-Rio, eu não tenho nenhuma dúvida, a noite mais triste da história do estádio e, na minha opinião, uma das noites mais tristes da história do futebol brasileiro. Uma desconfiança, uma suspeita, um jogador preso em flagrante, já enquadrado no artigo 140 de injúria racial e este ato cometido contra o colorado Edenilson. Se inscrevam no meu canal, ativem as notificações. Se gostarem dos vídeos, valendo aí o like, meu convite é que para vocês agora conheçam a KTO.com, baita casa de apostas. Tem link no primeiro comentário deste vídeo. O teu cupom promocional lá é Meneghete, para que tu ganhe 20% de bônus em cima do primeiro depósito. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.